Nem Vingadores, nem Avatar de James Cameron, o filme de maior bilheteria da história do cinema, com valores ajustados, continua sendo E o Vento Levou, de 1939. E como qualquer blockbuster estadunidense, é óbvio que tal sucesso pediria por continuações bizarras. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Mesmo saindo no meio de uma crise econômica gigante e tendo simplesmente mais de 1000 páginas, o romance de Margaret Mitchell se revelou o best-seller do ano, de 1936, e em 6 meses já tinha vendido 1 milhão de cópias. E como um livro desse tamanho fez tanto sucesso na época, mesmo custando algo por volta de mais de R$300 ajustados? Bem, o livro tinha uma combinação de elementos quase infalível: romance, ação, safadezas ocultas, além da história se passar no meio de uma guerra civil que foi real e num passado não tão distante, mas o suficiente para mexer com a imaginação da década de 30. Além disso, o livro traz como protagonista uma jovem de 16 anos que sai da vida boa para a fome e se reergue até virar uma mulher adulta, num arco de crescimento. De fato, a Scarlett O'Hara conquistou tantos fãs antes mesmo de ir para as telonas, que foram esses fãs que alimentaram discussões por 3 anos até que o filme do livro finalmente saísse. Nós já temos um vídeo só sobre isso, confiram lá. Só que se você ainda não viu o filme nem leu o livro, basta dizer que o final deles é quase a mesma coisa. E não é lá um final feliz. Scarlett é uma personagem egoísta, que não muda muito da jovem mimada que era. Ela passa o filme inteiro correndo atrás de um cara que não gosta dela, pra no finalzinho perceber que quem ela ama de verdade é um homem de caráter duvidoso, ao que ela leva então um pé na bunda desse homem, que por acaso se chama Rhett Butler e foi interpretado por Clark Gable. Sim, a história termina com ela pensando em reconquistá-lo e com Rhett indo embora. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. Assim, quando o filme, literalmente um longa de 3 horas e meia, se revelou um sucesso igual ao livro, todo mundo quis saber o que aconteceu a Scarlett e a Rhett. E Margaret Mitchell começou a ser perturbada por pedidos para que escrevesse uma sequência. Quando indagada sobre o fim dos personagens, ela só dizia: "Não faço ideia do que aconteceu com eles e os deixei entregues ao seu destino final. Com 2 personagens tão determinados, seria difícil prever o que aconteceria com eles." Para se ter uma noção do impacto do sucesso de O Vento Levou, dizem que o produtor do filme teria tentado comprar os direitos autorais dos personagens para criar um universo cinematográfico da Margaret Mitchell. Sim, tipo um multiverso da Marvel. O produtor teria até considerado uma continuação contando a história da filha da Scarlett O'Hara, que seria interpretada pela própria Vivien Leigh, que fez a Scarlett no filme. Mas como poucos, Margaret Mitchell resistiu à pressão, sempre dizendo não para MGM, o maior estúdio de cinema da época, e para David O. Selznick, nada menos que um dos maiores produtores de filme da Hollywood clássica. Mas talvez em algum momento ela até tivesse cedido a essa pressão, como fez Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes. Só houve um porém. Quase 10 anos depois do lançamento de O Vento Levou, numa noite de 1949, Margaret estava indo assistir a um filme quando foi atropelada por um taxista bêbado e morreu 5 dias depois, aos 48 anos. O marido dela morreria 3 anos depois disso e eles não tiveram filhos. Assim, o domínio sobre o material dos livros foi parar nas mãos do irmão da escritora. Por 20 anos, esse homem também resistiu à pressão e recusou qualquer ideia de sequência. Mas eis que se aproximou cada vez mais aquilo que é o terror de qualquer dono de uma propriedade intelectual que vale milhões: a data de expiração dos direitos autorais. Ou seja, aquele momento em que E o Vento Levou entraria em domínio público. A partir desse ponto, qualquer um pode pegar aqueles personagens e escrever o que quiser sobre eles, fazendo dinheiro e dando origem a outras produções audiovisuais oficiais.
Foi aí que agentes conseguiram convencer o irmão da Margaret Mitchell a permitir uma sequência, e ainda lá nos anos 70 começou uma saga para fazer isso acontecer. Segundo o Los Angeles Times, entre 76 e 81, cerca de $200 mil foram gastos em escritores que tentavam levar adiante E o Vento Levou 2, e quase saiu uma produção feita pelos mesmos caras de Tubarão, sim, o clássico de Steven Spielberg, mas todo o material era bloqueado pelo estúdio da MGM, donos do filme E o Vento Levou. Nessa época, um livro de 750 páginas, escrito por Amy Edwards, foi até engavetado, mas ajudou o fato de, nesse mesmo período, o estúdio da Disney ter convencido o congresso deles a esticar o vencimento de direitos autorais. Assim, E o Vento Levou estaria protegido até 2011. Mas o irmão da escritora morreu em 1983, e agora os direitos da história foram para os filhos desse irmão, sobrinhos da Margaret Mitchell, e foram eles que deram o aval final. Assim, saiu em 1991 o livro Scarlet, por Alexandra Ripley. Só para ter os direitos de publicar o livro, a editora Warner Books pagou quase $5 milhões. E dizem que esses sobrinhos da Margaret Mitchell receberam de adiantamento $10 milhões na época, enquanto a Alexandra Ripley, para escrever o livro, recebeu $1 milhão. O que obviamente foi pago, já que o livro foi um sucesso, vendendo milhões e continua sendo impresso até hoje. A Alexandra Ripley conta que passou mais de 5 anos trabalhando em Scarlet, e esse livro tem mais de 800 páginas. No fundo, porém, ele era uma grande soma de todos aqueles que foram engavetados entre os anos 70 e 80, com o adicional de que na versão da Alexandra, a Scarlet vai para a Irlanda, na Europa. E vale ressaltar que nessa época, a Alexandra Ripley estava no auge, fazendo nome justamente por romances históricos. Então, foi a versão dela no fim que foi para as telas. Levou 3 anos para que finalmente a tão aguardada sequência do clássico de 39 saísse nas telas. E foi numa minissérie de televisão em 1994. Se foi um sucesso? Bem, na série de TV, Scarlett viaja para a Irlanda a fim de conhecer suas origens. Lá, ela se mete em outro conflito civil, vira traficante de armas, é perseguida por um lorde, é violentada, acusada de assassinato, presa e ainda vai parar num banco de réus para ser salva nos últimos minutos. Sim, apesar da história ainda se passar no final de 1800, difícil não negar que parece uma típica trama dos anos 90, com aquela pegada Sidney Sheldon, com muito sexo, crimes e reviravoltas. Não é, claro, a pior produção já feita. Você mesmo pode conferir a série completinha aqui no YouTube em inglês. Foram 4 episódios de 1h30 cada, que deve ter agradado aqueles fãs menos chatos e nostálgicos. Mas, no geral, o público não curtiu muito menos a crítica especializada. Então, a série foi massacrada junto com o livro, apesar de este ainda vender. Um concurso até foi feito, tentando imitar o lendário concurso de David Selznick, que procurou a atriz perfeita para Scarlett O'Hara. Mas no final, a produção da série preferiu escalar Joanne Whalley-Kilmer e Timothy Dalton, em vez dos vencedores do concurso. É meio difícil não comparar as presenças de Vivien Leigh e Clark Gable com as figuras de Joanne e Timothy. Mas gosto é gosto, não somos críticos de nada. Veja por você. Basta dizer que as críticas no fim foram tão feias que os herdeiros de Margaret Mitchell correram para que outros livros saíssem para tentar ofuscar essa continuação. Por isso, em 2007 foi publicado Rhett Butler's People, algo como A Galera de Rhett Butler, em tradução livre, um livro que reconta toda a história de O Vento Levou, mas do ponto de vista de Rhett. Esse livro já foi bem mais recebido pela crítica, embora não tenha sido um sucesso de vendas. Muitos fãs não gostaram de alguém ter tornado Rhett Butler mais real.
alegando que era muito mais bacana quando ele era um homem misterioso. Então, em 2014, o autor Donald McCaig emendou outro romance, A Jornada de Ruth, tentando trazer um pouco mais de sensibilidade à personagem Mamie, que encarna o estereótipo da mãezona negra. Tanto no livro quanto nas adaptações, a personagem sequer tem um nome, mas no clássico foi interpretada por Hattie McDaniel e fez com que a atriz se tornasse a primeira pessoa negra a receber um Oscar em 1940, mesmo que só tenha entrado na premiação por insistência de Clark Gable. Graças a Donald McCaig, Mamie enfim ganhou um nome, mas o escritor morreu em 2018. Porém, não se espantem se novas sequências um dia voltarem a surgir. Afinal, em 2031, os direitos do livro voltam a vencer. A questão é que os dois sobrinhos da Margaret Mitchell já morreram, um em 2007 e outro em 2011. Esse que morreu em 2011 deixou os seus 50% de direitos para uma igreja católica de Atlanta, uma cidade onde a Scarlett passa boa parte da história. Em 2014, descobriram que o arcebispo desta igreja estava construindo uma mansão de mais de 2 milhões de dólares com o dinheiro e as propriedades herdadas de E o Vento Levou. Então, na dúvida, sempre que ver uma continuação bizarra, às vezes forçada ou sem necessidade, lembre-se que raramente a sequência quer fazer jus à obra original. Por mais aclamada e amada que tal obra seja, dinheiro ainda movimenta o mundo, o suficiente para que ninguém respeite os desejos do proprietário original de qualquer obra. Se nem um bispo religioso resistiu, Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui. E se você ficou meio confuso quanto a essa coisa de domínio público, eu vou indicar um vídeo do canal Entre Planos, do Max Valarezo, que eu gosto bastante, em que ele explica como a Disney manipulou lá o Congresso dos Estados Unidos para esticar o prazo de direitos autorais. Então é um vídeo bem legal para você entender mais sobre. Vai ficar aqui na descrição também, vamos colocar aqui na descrição para você ir lá conferir. E uma curiosidade é que em alguns países, se eu não me engano, na Austrália, O Vento Levou o livro, ele já é de domínio público, então eles podem fazer o que eles quiserem. E existem outras versões, inclusive fanfics, que é quando o fã pega e conta a sua história, né? Eles fazem as suas versões, tanto que até os herdeiros do Vento Levou tentaram bloquear várias fanfics que estavam fazendo e elas vendiam bastante. Inclusive lá fora tem algumas bem populares, inclusive até mais do que o livro da Scarlett e da Alexandra Ripley. E uma coisa que a gente percebeu também pesquisando é que essas sequências aí depois publicadas pelos sobrinhos da Margaret Mitchell, elas tinham uma certa preocupação com a questão do racismo, talvez porque o livro original e o filme, eles tenham essa problemática realmente muito séria. Então, as sequências, por isso que talvez tenha essa sequência contando a história da Ruth, da Mamie, eles se preocupam bastante com essa questão para tentar desvincular a obra de ser uma obra racista, mas, curiosamente, uma das poucas regras dos sobrinhos da Margaret Mitchell era que as sequências elas não falassem de homossexualidade, de miscigenação. Então, tinha essa controvérsia, eles não queriam que os livros tivessem gays e nem casamentos e relações interraciais. E antes da gente ir embora, a gente quer deixar de indicação um vídeo aqui no canal que a gente gostou muito de fazer e de produzir na época, que é a guerra para encontrar a personagem perfeita para interpretar a Scarlett O'Hara. Vai ficar aqui na descrição também, a gente vai deixar. Confiram lá se você ainda não viu, a gente gosta muito desse vídeo. E esse vídeo de hoje fica como um especialzinho de quarta. A gente chegou a fazer um short, acho que há um tempinho, sobre essa questão da continuação de O Vento Levou. E a gente já estava um tempão com essa ideia de produzir um vídeo bem bacana, falando um pouquinho mais sobre essa questão. É isso aí, sócios. Muito obrigado aos membros, aos apoiadores, a galera que curte e compartilha esse vídeo com quem gosta do E o Vento Levou. E é isso. Muito obrigado e até o próximo conteúdo. Tchau!